crescendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Fala galera do YouTube, dando sequência aqui a nossa série Discipulado Cristão, né? Hoje a gente vai abordar a lição 4, que é a vida com Jesus, né? Então vou estar fazendo uma oração inicial aqui para a gente estar começando, né, a lição. Senhor, meu Deus, meu Pai, Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez poder estar ensinando a Tua Palavra, Senhor. Senhor, eu peço que cada pessoa que vê esse vídeo, Senhor, seja edificada, Senhor, venha aprender de Ti, Senhor. Venha aprender sobre a vida com Jesus, Senhor, a caminhada cristã, Senhor. Que eles sejam abençoados, Pai, pela Tua Palavra, Senhor, pelo Teu ensino, Senhor. Que a gente venha guardar a Tua Palavra em nosso coração e nossa mente, Senhor. Nos ajude, Senhor, na caminhada, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Então, galera, a gente vai estar abordando hoje a lição A Vida com Jesus, né? Qual a melhor viagem que você já fez ou teria vontade de fazer? Então, a que eu já fiz foi uma vez que eu fui para São Paulo, uma vez que eu fui visitei o seminário presbiteriano renovado Brasil Central em Anápolis, fui no retiro vocacional lá, gostei muito, sabe? Teve uma vez também que eu fui em Caldas Novas, achei bem legal e tal. Mas uma viagem assim que eu tenho muita vontade de fazer mesmo é conhecer Israel, né? Lá onde Jesus andou, né? Onde os personagens bíblicos, os locais da Bíblia, né? Tenho muita vontade de conhecer também o Egito, né? Acho lá um lugar muito interessante. Explique ao grupo que agora começa a vida ao lado de Jesus. É o começo de uma caminhada, uma viagem. Com a experiência da salvação, terá início um processo de mudança na vida deles. Essa experiência pode ter ocorrido de uma forma intensa, como um vento impetuoso, ou com tranquilidade, como uma voz baixa e calma. Mas em ambos os casos, o importante é lembrar que Deus está operando. Deus opera de maneiras diferentes em diferentes pessoas. Então, eu até fiz um vídeo aí, um devocional em Filipenses 1:6, né? Tá aí no canal, depois se vocês quiserem ver, fala Filipenses 1:6 fala assim: e o mesmo Deus de paz completará a boa obra que começou em vós, né? E lá no devocional eu explico, eu falo que Deus não tem varinha mágica, né? Deus é um pastor, né? Quem tem varinha mágica é bruxo, Deus é um pastor, né? Deus tem um cajado. Então, o processo de transformação é gradativo, né? Algumas pessoas se entregam mais rápido e, por consequência, são transformadas mais rápido, né? E outras já demoram mais um pouco, né? Mas o importante é a gente... Vou ajustar o vídeo aqui, peraí. Mas o importante é perseverar na fé, né? Para que a gente venha alcançar a salvação, né? A Bíblia diz em Mateus 24:3, mas todo aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Então é importante o cristão perseverar, né? Viver o processo de transformação a cada dia, né? Não desistir, que cada dia Deus nos transforma. A cada ano que passa, por exemplo, a cada ano que passa eu fui vencendo desafios, fui vencendo pecados, falhas, sabe? E é um processo, né? E a gente não pode desistir. Introdução. Aos poucos você vai descobrir que há muitas bênçãos no pacote de salvação, acerca do qual lhe falamos na lição passada. Uma delas é a certeza da vida eterna. Então a gente recebe vários benefícios, né? Quando a gente recebe a Cristo, né? A gente recebe inúmeros benefícios, né? Por exemplo, uma delas é a certeza da vida eterna. Quem está em Cristo tem a vida eterna. A Bíblia fala em Romanos 8:1 que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Então, quem está em Cristo tem a vida eterna.
Quer ver? Romanos 8:14 também diz assim. Vou ler, abrir a Bíblia aqui. Romanos 8:14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Vou ler o 15 aqui. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Né? Agora o 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo que habita em nós testifica em nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E o 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então o cristão, ele tem a vida eterna, porque ele está em Cristo. Né? A gente viu que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então o cristão que verdadeiramente tem o Espírito Santo, que nasceu de novo, o Espírito Santo testifica no Espírito dele que ele tem a salvação, entendeu? Então é dessa forma que acontece. Responda as questões abaixo com sinceridade. O que você entende por vida eterna? Quando eu fiz, na época, eu coloquei assim, na minha revistinha de discipulador. Vida eterna é a vida com Jesus ao lado de Deus, porque só nele há a verdadeira vida, entendeu? Porque Deus é a vida, né? O que Jesus diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdadeira vida está em Deus, né? A vida eterna. Diga aos discípulos que a vida não termina aqui na terra. Temos uma nova vida que nos aguarda após a morte, né? Que é o estado eterno. Né? Após a morte, o ser humano entra no estado eterno. Aquele que aceita Jesus como Salvador tem direito a essa vida que nunca terminará, um lugar onde estão todos os salvos em Jesus. Então, a vida eterna, todos os salvos em Jesus vão desfrutar da vida eterna, entendeu? Que é o estado eterno da vida eterna ao lado de Deus. Você tem certeza que se morresse hoje iria para o céu? Você tem certeza da sua salvação? Se você morresse hoje, você iria para o céu ou para o inferno? Vou recomendar para vocês um canal aqui também, ele é muito bom, sabe? Chama Vai na Bíblia. Ele responde várias questões, ela é muito bom, sabe? Depois você pesquisa aí no YouTube que você vai... E trata sobre essa questão também, da certeza da salvação. Né? Por exemplo, assim, agora eu te faço uma pergunta, você fica com dúvida, será que se eu morrer eu vou para o céu, será que eu não vou? Você tem o Espírito Santo de Deus? Lá em Efésios 4:30, a Bíblia diz assim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês estão selados para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo, ele é o ingresso para o céu, entendeu? Quem ressuscitou Jesus? Foi o Espírito Santo. Quem vai nos ressuscitar? O Espírito Santo, entendeu? Se a gente morrer com o Espírito Santo, nós somos salvos. Se a gente morrermos sem o Espírito Santo, nós não somos salvos, entendeu? E o ser humano entra no estado eterno, entendeu? Da eternidade. Não existe reencarnação. Biblicamente falando, não existe. Né? E a Bíblia é a palavra de Deus. Né? Eu creio na palavra de Deus. A Bíblia diz assim, Hebreus 9:27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, os homens estão ordenados morrerem uma vez, a gente morre uma vez. Vindo depois disso o juízo, aí já entra o juízo de Deus. A gente morre, a gente vai para o juízo de Deus.
E depois do juízo de Deus vem o estado eterno. Os que forem condenados vão para o inferno e os que forem salvos vão para o céu. Entendeu? O inferno é real. O inferno existe. Deus deu seu Filho Jesus Cristo veio para nos salvar, entendeu? Mas se a pessoa rejeitar a Cristo, a obra de salvação, ela infelizmente vai perecer. Então a gente tem que ficar atento a isso. A gente tem que morrer em Cristo, né? Tem que receber a salvação. Por que você acha que Deus deixaria entrar no céu que Ele criou? Aí, quando eu respondi assim: porque Cristo morreu por mim e pela minha fé nele sou justificado. Entendeu? Muitas pessoas, quando eu não conhecia a palavra de Deus, eu pensava que eu iria para o céu porque eu era bom, eu não estuprava, eu não era ladrão, né? Mas eu sou pecador, cara, entendeu? Todos nós somos pecadores. A Bíblia diz em Romanos 3:23, e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus, entendeu? E Eclesiastes 7:20 diz assim: pois não há um único homem sobre a terra que sempre faça o bem e nunca peque, entendeu? Nós somos pecadores e o bem que eu faço não paga o mal que eu fiz, entendeu? Então, galera, para a gente ser salvo, a gente tem que aceitar Jesus, né? Receber a Cristo, porque o sangue dele nos purifica dos nossos pecados, entendeu? E a gente recebe a salvação. Se cremos em Jesus, tornamos-nos filhos de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Lá Romanos 8:17 diz isso, né? Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos. Lá diz Romanos 8:29 diz isso, né? Vou abrir aqui a Bíblia. Romanos 8:29 aqui, ó. Romanos 8:29 aqui, ó. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vou ler o Romanos 8:30 também. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou, né? Então, é o processo de salvação, esse está falando aqui na Bíblia. O único lugar que vamos passar a vida eterna é ao lado de Jesus, pois somos herdeiros de tudo que o Pai nos deixou. Talvez algum discípulo possa ter respondido que não é digno de receber a vida eterna porque é pecador. E é verdade, nós não somos dignos de receber a vida eterna. Nós merecemos o inferno. Entendeu? Nós merecemos o inferno, nós somos pecadores. Mas Deus, pela sua graça, o que é graça? Favor imerecido, nos salvou. Nós não somos salvos porque nós merecemos, nós somos salvos pela graça de Deus. Favor imerecido, entendeu? Mas seu papel discipulador será esclarecer as dúvidas através da lição. E ao final dela, o discípulo deverá estar convicto de que é salvo e vai morar com Jesus na eternidade. Então eu vou esclarecer. Você que recebeu a Cristo, você que é discípulo de Cristo, você que tem o Espírito Santo, você é salvo, entendeu? Você está salvo. Se você teve dúvida ou dificuldade para responder as duas últimas perguntas, o propósito dessa lição é dar a certeza absoluta de que você já possui o céu por herança, pois Jesus já o conquistou para nós, né? Então Jesus lá na cruz, ele nos salvou, né? Primeiro, como posso ter a certeza da vida eterna com Jesus? Leia 1 João, capítulo 5, versículos do 10 ao 13. Vou ler aqui 1 João, capítulo 5, do 10 ao 13. 1 João 5, do 10 ao 13, diz assim: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez,
porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Entendeu? Quem tem o Filho tem a vida e quem não tem o Filho não tem a vida. Este texto declara que quando recebemos a Jesus como Salvador, ganhamos com Ele a vida eterna. A vida está em Cristo e não há como negar isso, né? Complete lendo João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Né? Todos somos pecadores e por isso não merecemos a vida eterna por nossos próprios esforços. Jesus Cristo é a única solução que Deus providenciou para, através dele, conceder salvação e vida eterna a todos os homens que o aceitam. Então, nós somos pecadores. Igual eu expliquei, o bem que eu faço não apaga o mal que eu faço, né? E nós pecamos direto, nós está pecando, sabe? A gente peca, entendeu? Às vezes você vence um pecado mais feio, mas às vezes você vacila em algum pecado menor, sabe? Porque a natureza do ser humano, nós somos pecadores, né? Nós pecamos pensamento, entendeu? Pecamos, às vezes, por atos, por palavras, por ações, né? Isso que é muito importante a gente vigiar o nosso pensamento, nossa mente, entendeu? Eu creio que é a chave para andar na santidade de Deus. Porque o pensamento gera emoção e a emoção gera comportamento, entendeu? Se a gente conseguir santificar nossos pensamentos, a gente consegue ver em santidade. Então é isso aí, ó. Não por nossos próprios esforços é impossível a gente alcançar a salvação, né? Jesus Cristo é a única solução que Deus providenciou para, através dele, conceder salvação e vida eterna a todos os homens que o aceitam. Então, por nós sermos pecadores, termos a natureza pecaminosa, Deus enviou o seu Filho, o ser humano perfeito, que é Deus juntamente com o Pai, que Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é a trindade divina, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Lá em João 10:30 Jesus fala, eu e o Pai somos um, né? Então, o Pai é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. E Jesus deu sangue na cruz para nos purificar de todo o pecado e para nos dar salvação, entendeu? Porque nós somos pecadores, porque nós precisamos de Cristo. Tudo aquilo que confiávamos antes de Jesus, intercessão de Maria. Eu já falei sobre a questão da mediação, né? A Bíblia diz lá em 1 Timóteo 2,5, pois há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só Jesus pode mediar entre nós e Deus, porque foi Ele que deu o sangue, né? E Jesus é o único que é Deus e homem na mesma pessoa, entendeu? Então Ele é o único que faz essa mediação. Maria foi uma mulher de Deus, mas ela não deu sangue na cruz e ela não era Deus, entendeu? Ela não tem esse poder de salvação e nem de mediadora. Os do terço, benzedores e outros costumes que não têm fundamento na palavra de Deus devem ser deixados para trás, pois só Jesus merece nossa confiança. Quando há falta de fé é que precisa de um amuleto. Os objetos, como o terço, por exemplo, refletem a necessidade de algo material, palpável, que parece dar à pessoa a certeza de que Deus a ouve. Agir assim é não aceitar o sacrifício de Jesus pela fé, né? Então a gente tem que ter fé. A Bíblia fala que nós andamos por fé e não por vista, 2 Coríntios 5:7. Então, se você está aí na sua casa, se você começar a orar agora, em nome de Jesus, Deus vai te ouvir, entendeu? Nós não precisa de amuleto, de coisa, né? Muita gente usa a Bíblia como amuleto, deixa a Bíblia lá na casa lá e nem lê, não pratica nada da Bíblia, não conhece a palavra de Deus e deixa lá a Bíblia, entendeu? Não está valendo de nada, você tem que ler a palavra de Deus, né?
Tem que buscar a Deus, orar, ler a Bíblia, entendeu? Por isso que muitos são enganados, não conhecem a palavra de Deus, não conhecem o ensinamento de Deus. Querem buscar a Deus da sua própria maneira, e não da maneira que Deus deixou na palavra, entendeu? Nós temos que buscar a Deus da maneira que Deus deixou na palavra. Porque para isso que Ele deixou a palavra de Deus, a Bíblia, entendeu? A gente serve a Deus não da nossa maneira, mas da maneira de Deus, que Ele deixou na palavra dele. João 3,36 assegura: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, entendeu? Muitas pessoas se apoiam em bases falsas do seu próprio pensamento. A religiosidade distanciada do Deus das Escrituras, a crença nos falsos deuses, a idolatria, a teoria de que as obras nos fazem merecer a graça divina, a doutrina da reencarnação, o ensino de que o batismo regenera são caminhos errados de verdadeiras fortalezas que precisam ser destruídas em nome de Jesus. Então, por exemplo, tem gente que crê que é salvo porque foi batizado, entendeu? Não tem vida com Deus, não ora, não tem relacionamento com Deus, não lê a palavra de Deus, não frequenta uma igreja. Eu tenho um vídeo aí no meu canal aí, é preciso congregar para servir a Deus? Lá eu explico certinho, entendeu? Então, não é isso que gera salvação. A gente é salvo pela fé em Cristo, e a gente tem que ter relacionamento com Deus. A gente tem que buscar, ler a Bíblia, ler a palavra, entendeu? Por exemplo, reencarnação. Por exemplo, o espírita, ele usa a Bíblia. Só que ele distorce a Bíblia, entendeu? Ele não usa Hebreus 9:27, entendeu? Se você quer conhecer a Bíblia, pega a Bíblia, começa a ler a Bíblia. Vai lá no Novo Testamento, lê João, lê Atos, lê os Evangelhos, a vida de Jesus, lê as cartas do apóstolo Paulo, lê Apocalipse, entendeu? Lê o Novo Testamento inteiro, depois você vai para o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é enorme de grande, entendeu? O Novo é bem pequeno. Se você ler o Novo, cara, você já vai aprender coisa demais. Deus vai abrir seus olhos para muita coisa errada no que acontece, entendeu? Muito ensino errado aí, que é difundido aí, que o pessoal fica ensinando coisa errada aí, e infelizmente as pessoas são enganadas, porque não conhecem a palavra de Deus. E a Bíblia está aqui disponível para a gente conhecer. Tem como você baixar um aplicativo pelo celular, você colocar a Bíblia em áudio, você dá o play lá e vai ter um leitor lá, ele vai ler para você a Bíblia, entendeu? Muitas pessoas não conseguem ler, né? Mas tem que buscar um jeito de aprender. Quem quer, aprende, entendeu? Quem quer, dá um jeito. E tem que ler a palavra de Deus, para não cair em ensino errado, entendeu? Ficar sendo enganado, entendeu? Se você ler a Bíblia, você não vai ser enganado. Você vai conhecer a verdade de Deus que está na sua palavra. Nosso papel: crer na palavra de Deus. Leia João 6, do 40 ao 47. João 6, do 40 ao 47. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim.
Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então a gente é justificado pela fé, né? Romanos 5,1 fala isso. Sendo, pois, justificados mediante a fé, temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Como você chega à fé? A Bíblia diz em Romanos 10,17: ora, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, entendeu? Ouvindo a palavra de Deus, lendo a Bíblia. Por exemplo, eu aceitei Jesus lendo o livro de João, cara. Tava lendo o livro de João, tava de guardinha num posto lá, comecei a ir na igreja e falei, vou ler João aqui. Comecei a ler João. Falei, cara, Jesus é Deus. Aprendi a palavra de Deus e aceitei Jesus. Estou até hoje na igreja, graças a Deus. Então, é necessário conhecer a palavra de Deus. Ela gera fé no coração, né? Neste versículo, Jesus declara que todos que vêm a Ele têm a vida eterna. Portanto, se você veio a Jesus crendo nele, vai para o céu e tem a vida eterna por herança. Pergunte aos discípulos: em sua opinião, você acha que a palavra de Jesus merece confiança? Sim ou não? Eu creio que sim, entendeu? Fé é a base do cristianismo. Se você tiver fé, crerá naquilo que a palavra diz, pois o Senhor não mente. Números 23, 19. Números capítulo 23, versículo 19. Vou abrir aqui na Bíblia para a gente ver. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Então é impossível Deus mentir, porque Deus é Deus, Deus é perfeito, entendeu? Deus é santo, Deus não mente, entendeu? Porque Deus é um ser perfeito, então é impossível Deus mentir. E Tito 1:2, carta de Tito, capítulo 1, versículo 2, né? Vamos abrir aqui. Tito, capítulo 1, versículo 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Deus não pode mentir, né? A gente tem que ter fé na palavra de Deus. O diabo é mentiroso e enganador. João 8,44, né? Vou abrir aqui João 8,44. João 8,44. João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então o diabo ele é enganador. O diabo está aí para enganar. Como que eu não vou ser enganado? Conhecendo a palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus, conhecendo a Bíblia. Tem vários ensinos aí errados, entendeu? E as pessoas são enganadas aos montes, porque ele não conhece a palavra de Deus. A dúvida anula a fé, por isso não deixa que ela se estabeleça em seu coração, né? Então, a gente tem que ter fé na palavra. Conclusão. Encerramos o estudo de hoje lembrando o versículo que você decorou na lição anterior. Então, na lição anterior, a gente passou para o versículo para decorar, foi João 3,16. Né? Diz assim, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Jesus é chamado de Filho unigênito de Deus. No entanto, mediante seu sacrifício redentor,
fez com que os salvos se tornassem seus cordeiros. Portanto, agora ele é o primogênito entre muitos irmãos. Né? Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Vou ler aqui. Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, por exemplo, João 1,12 diz assim: mas a todos que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, não são todas as pessoas que são filhos de Deus, entendeu? São só os salvos, quem recebeu a Cristo. Então, você viu lá em João 8,44, Jesus estava falando com os fariseus. Jesus falou: vós tendes por pai ao diabo, entendeu? Então, tem que conhecer a palavra, entendeu? Quem não recebe a Cristo é criatura de Deus. A Bíblia diz em Marcos 16:15: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Por que criatura? Porque ainda não é filho. A gente só se torna filho quando a gente recebe a Cristo, entendeu? A gente é reconciliado com Deus, volta a ter o relacionamento com Deus, entendeu? Então a gente tem que estar ligado nisso aí. Nesse versículo estão as palavras-chave dessa lição: crer em Jesus e vida eterna. É através da palavra de Deus que nos amou sem medida que temos a confiança de que possuímos o céu por herança. Não existe vida com Jesus sem a fé, o ato de crer. A confiança em Deus é algo que devemos desenvolver no dia a dia, né? Precisamos crer em sua palavra e em todas as suas promessas. No livro de Mateus 10, 22, na parte B do versículo, há o seguinte conselho: aquele que porém perseverar até o fim, esse será salvo. A vida com Jesus exige perseverança, compromisso e obediência. Por exemplo, uma tradução para fé diferente é fidelidade, entendeu? Então a gente tem que ter um relacionamento com Deus até o final, entendeu? A gente tem que perseverar nos caminhos de Deus para receber a salvação. A Bíblia diz lá em Tiago 2,19: tu crês que há um só Deus? Fazes bem, até os demônios creem e tremem, entendeu? Então não é uma fé morta. É uma fé que a gente tem um relacionamento com Deus. Lógico, a gente não é perfeito, a gente é pecador, entendeu? Mas a gente confessa o pecado, né? É restaurado, entendeu? Mas a gente tem que ter relacionamento com Deus, tem que orar, tem que ler a palavra de Deus, tem que ter amor por Deus. Quais são os dois grandes mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então tem que ter amor a Deus. Como é que uma pessoa que não se aproxima de Deus vai estar no céu, entendeu? A Bíblia fala em Salmos 9,17: os ímpios serão lançados no inferno e todos aqueles que se esqueceram de Deus. Quem são pessoas que se esqueceram de Deus? Pessoas que não têm relacionamento com Deus, não oram, não lê a palavra, não busca fazer a vontade de Deus. São pessoas que estão distantes de Deus, afastadas de Deus. Então a gente tem que perseverar no caminho, perseverar na vida cristã, para a gente receber a salvação. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, né? Deixa eu ver aqui, passagem aqui, ó. Tiago 2,17: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago 2,18: mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. A fé sem as obras. E o que Tiago diz? Eu te mostrarei a minha fé
pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem, até os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Entendeu? Então, quem tem fé, como é que a pessoa diz que tem fé e vive uma vida totalmente contrária à palavra de Deus? Entendeu? Que fé é essa? Não tem como, entendeu? A pessoa tem fé na palavra de Deus. A palavra de Deus fala amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A pessoa não ama a Deus, não quer estar perto de Deus, não tem relacionamento com Deus, não ama o próximo. Como é que uma pessoa dessa é salva? Como que o Espírito Santo de Deus habita uma pessoa dessa? Entendeu? A gente tem que estar ligado nisso aí. Tem que prestar atenção. A vida com Jesus exige perseverança, compromisso e obediência, né? Você recebeu um presente que não se desfará com o tempo. Porém, se você o abandonar, ele não fará mais parte da sua vida. E automaticamente todas as vantagens que vierem com ele se desfarão. Então, assim, a gente tem que perseverar na fé, né? A Bíblia diz, Efésios 4:1, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês estão selados para o dia da redenção. 1 Tessalonicenses 5:18 diz assim, não extingais o Espírito. Então nós temos o Espírito de Deus, ele é o ingresso para a salvação, ele é que vai nos ressuscitar no final, nos glorificar, né? Porque ele que vai nos glorificar, entendeu? Mas se a gente não cuidar dele, a gente viver no pecado, viver nas práticas erradas, entendeu? Pecado e não confessar e ver nas práticas erradas, entendeu? O Espírito Santo, entendeu? Como é que o Espírito Santo vai habitar em nós, né? Então a gente tem que vigiar, né? Tem que buscar fazer a vontade de Deus, né? Buscar fazer a vontade do Espírito Santo. Então, após a ministração da lição, né? A partir de agora, você tem a certeza da vida eterna? Você entendeu como é que funciona a salvação? Você tem a certeza? Por exemplo, eu tenho o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você tem a vida eterna, entendeu? Por exemplo, vai no canal lá do Vai na Bíblia. Eles têm um vídeo bom lá sobre essas questões também. Vai te explicar certinho. Muito bíblico, eles são muito bíblicos. Você quer confiar toda a sua vida a Jesus e descansar em suas promessas? Então, aqui está perguntando, você quer entregar a sua vida para Jesus? Você quer aceitar a Cristo, né? Então, se você quer aceitar Jesus, você pode repetir essa oração. Eu vou fazer a oração aqui e você pode repetir aí na sua casa. Se você ainda não aceitou, você quer aceitar. Então, você pode repetir a oração comigo. Fala assim, Senhor Deus, eu creio que tenho a vida eterna, pois a recebi ao aceitar Jesus como meu Salvador. Declaro que não vou mais confiar em mim mesmo, em meus esforços. Creio no que a palavra do Senhor diz que eu sou e no que eu tenho, em nome de Jesus. Amém. Então, essa é uma oração para você estar entregando a sua vida a Cristo, entendeu? E se você fez essa oração, eu te aconselho, começa a ler a palavra de Deus, lê o livro de João, como eu expliquei na lição, lê Atos, lê as cartas paulinas, lê os evangelhos, lê o Novo Testamento, depois lê o Antigo, né? Você vai aprender a palavra de Deus. Então, atividades da semana. Ficar na presença do Senhor todos os dias assim que acordar, durante 3 a 5 minutos, em atitude de louvor e adoração. Abençoar seus familiares todos os dias, orar pelo companheiro de discipulado. Então, tipo, se você está vendo o vídeo, ore por mim, eu preciso da sua oração, eu preciso da sua ajuda. A oração fortalece muito, isso aqui é uma guerra espiritual, entendeu? E você orando por mim vai me ajudar muito. E, por exemplo, fique na presença do Senhor de 3 a 5 minutos. Sempre que a gente acordar é bom saber essa prática.
É bom a gente buscar a Deus no começo do dia, sabe? Eu sei que é difícil, é muita correria, mas é bom. Faz uma oração, né? Fala com Deus. Abençoar seus familiares todos os dias. Ore pela sua família, né? Interceda pela sua família. Peça a Deus a salvação dos que ainda não foram salvos, né? Ore pelas pessoas que estão salvos também. Faça uma listinha de oração, né? Coloca lá seus alvos. Ore pela sua vida, pelos seus familiares, né? Pessoas queridas que você tem. Coloque seus alvos lá. Depois eu vou fazer um vídeo sobre a oração no canal. Você montar uma listinha para estar orando. É bom que a gente organiza, sabe? Muitas vezes a gente vem a orar e só olha o que vem na nossa cabeça. Às vezes é bom ter uma listinha para deixar bem organizado. Verso para decorar. João 6,47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Entendeu? Se você recebeu a Cristo, se você tem fé em Cristo, se você tem a vida eterna. Entendeu? Você tem o Espírito Santo, você tem a vida eterna. Entendeu? É isso aí. Então a lição é essa, mas essa questão da salvação mesmo. Vou estar orando aqui para finalizar. Deixa o like no vídeo se você gostou, sabe? Deixa o like, deixa um comentário. Se você quiser acompanhar o canal, ativa o sininho de notificações. Coloque eu na sua lista de oração, sabe? Vai me ajudar muito. E é isso aí. Eu deixo o Pix da MISPA também na descrição dos vídeos. Tem o Pix da MISPA. Lá é uma agência missionária. Você pode ajudar com missões, sabe? Contribuir com os missionários. Eu vou estar orando aqui para encerrar agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, Espírito Santo de Deus, fortalece minha vida, Senhor. Fortalece a vida dessa pessoa que está vendo, Senhor. Senhor, nos dá força para perseverar no Teu caminho, Senhor, no caminho da salvação, Senhor. Não deixe que o inimigo venha colocar dúvida em nossa mente, Senhor. Nos dá a força para ler a Tua Palavra, conhecer a Tua Palavra, Senhor. Ter uma vida de oração, amar o Senhor acima de todas as coisas, Senhor. E amar o próximo como a si mesmo, como a nós mesmos, Senhor. Perdoa o nosso pecado, nossas falhas, porque nós somos pecadores, Senhor. Mas nós estamos aqui para melhorar cada dia, Senhor, e vencer, Senhor. Cada dia a gente melhora mais, Senhor. E abençoa essa vida, Senhor, que está vendo essa série de discipulados, Senhor, que está vendo essa lição, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Nossa, tem um mosquito aqui nojento. Então é isso aí, galera. Obrigado por você ter visto aí o vídeo e até a próxima. Hein?